Oi, gente, boa tarde, todos bem? Sim? Legal. Chegou o dia, né, gente? Chegou o dia da gente ter um momento para nós, para a gente olhar aqui para uma iniciativa de desenvolvimento. E mais do que isso, para a gente olhar para uma iniciativa de como a gente melhora o nosso dia a dia, nossa entrega, nossa qualidade de vida. Tudo isso se conecta quando a gente tem boas práticas, fluxos desenhados e clareza de como a gente vai trabalhar e operar no nosso dia a dia. Então, primeira coisa que eu queria falar é que lá no Kickoff, eu gosto muito de fazer links para a gente ver a coerência das coisas, né? A gente está numa transformação cultural e, às vezes, nem tudo sai como a gente quer de cara, porque toda transformação, primeiro a gente dá um tom, a gente dá um direcionamento, e depois, com qualquer coisa que é nova e que a gente aprende nessa vida, vem um ambiente prático. Então, não é do dia para a noite que a gente tem uma mudança. Fala, olha, a gente, a partir de agora, é colaborativo, a gente, a partir de agora, vai trabalhar com eficiência, ainda mais, né? Olhar para a eficiência, crescimento sustentável. Mas não é da noite para o dia que tudo começa a acontecer, porque pessoas começam a entender os novos comportamentos, começam a praticar as novas técnicas, começam a entender o novo ambiente. Mas, quando a gente falou que faria uma transformação e que não mudaria da noite para o dia, a gente também falou que a gente daria sustentação, suporte. E que esse suporte viria muito de uma parte que chama-se treinamento e desenvolvimento. Então, hoje é um momento que se conecta com aquilo que a gente falou lá fora. Então, hoje, por que a gente está aqui? Então, um momento de treinamento e desenvolvimento, a partir de um diagnóstico que a gente tem na nossa organização, que a gente tem oportunidades de melhorar fluxo e modelo de trabalho e ferramentas para o nosso comercial. Para que fazer isso? Para a experiência do colaborador ser melhor, para a experiência do cliente ser melhor, para que a entrega do job seja melhor, e para que a gente tenha qualidade, e para que a gente tenha uma relação de ganha-ganha. O que é esse ganha-ganha? É bom para todo mundo, né? Então, por isso que a gente vai investir bastante. O Flow, hoje é o nosso dia que a gente vai ter o treinamento do Flow, a ferramenta, o nosso ERP, que por muitas reuniões sempre dividiu opiniões entre funciona, não funciona. É o Flow, é a pecinha que fica atrás do computador, somos nós, né? É a nossa infra. E aí, para a gente ir para uma experiência mais robusta e trabalhar com dados concretos, o que a gente fez? Primeiro, a gente foi entender a nossa jornada, o que a gente fazia, que oportunidades tínhamos de desenvolvimento e quais eram os detratores ou quais eram os dificultadores para isso, para a nossa jornada não acontecer da melhor maneira. Uma delas que veio para a gente era a questão de sistema. Então, hoje estamos aqui para que a gente olhe como o sistema não vai ser um detrator ou um dificultador da nossa jornada desenhada aqui para o nosso dia a dia de comercial. E por que no ambiente prático? Porque a gente já discutiu várias vezes, né? Então, desde que eu cheguei aqui, a gente já falou várias vezes. E quando a gente tem várias discussões e não chega a lugar nenhum, a hora da gente fala assim, espera, está faltando materialidade, está faltando um elemento concreto. Então, vamos juntos, na prática, fazer dar certo. Então, hoje aqui, a gente está fazendo um trabalho muito legal, que é a 8 mãos, né? Vocês como usuários, como colaboradores, a gente como área de treinamento e que cuida de pessoas, é o profissional responsável pela ferramenta que está aqui, é a consultoria da Danube, a Closer, é o Basaglia que está nos ajudando a encabeçar esse projeto. Então, a gente está fazendo um trabalho aqui que todo mundo quer que dê certo, né? A gente investiu o tempo de todo mundo, inclusive agora, e a gente sabe o quão corrido está a nossa agenda, né? Então, o meu pedido primeiro é, gente, coração aberto, a gente está fazendo uma experiência, sei que já foram feitas de outras vezes, mas, assim, essa a gente pensou num novo momento que a companhia está, e a gente está fazendo aqui algo para a gente chegar, de fato, na conclusão de temos o nosso caminho, e a nossa jornada fica mais fácil. Se não temos, o que a gente precisa ajustar para acontecer. E, de fato, a gente sai com uma solução, né? Costumo dizer, eu tive um líder na minha carreira que falava para mim, Tatiane, trabalhar e resolver problemas. Então, vamos resolver mais um e vamos ser felizes. Vamos melhorar, vamos avançar. Então, coração aberto, sei que tem gente que já usou o Flow, que conhece, teve dificuldades, tem gente que ainda está no comecinho, está testando. A nossa proposta hoje é, daqui para frente, tudo que a gente vem construindo desde o kickoff, a mentalidade de crescimento, os nossos valores, onde queremos chegar, reconhecimento de toda a nossa cadeia de valor de pessoas, então, clientes, colaboradores, parceiros, todos, que a gente olhe no nosso modelo daqui para frente. Então, convido vocês a genuinamente estar aberto, e ainda que tenha gente que já usou há muito tempo o Flow, olhe para a nova jornada, olhe para o novo momento, novo desenho que a gente está fazendo, com carinho,
e vamos juntos testar. E a gente vai fazer dessa forma aqui ao vivo, com todo mundo envolvido, por quê? Porque se falhar aqui, a gente já vai discutir, não funciona? Tem correção? Já corrige, funciona? A gente vai sair daqui com um dado concreto desse treinamento. A gente vai sair daqui com um diagnóstico, com uma solução concreta. Né? Então, por isso que é esse convite. Então, vamos navegar juntos, aprender aqui no on-time, no ao vivo, né? E depois a gente vai dar sustentação para isso no dia a dia. Qual é o nosso objetivo aqui? Facilitar o dia a dia de vocês, trazer uma jornada mais fluida, melhorar a experiência do cliente, e que a gente tenha sincronia na nossa jornada como empresa. Né? E aí, na nossa jornada, desde o momento que um cliente chega na Max até o momento que a gente descarrega o caminhão e até mais, um pós-venda, né? Que é o que a gente vai fazer. Quer passar aí, Valpizito? Sim, vamos passar o slide aqui para a gente avançar. Então é isso, sejam muito bem-vindos. Pode passar mais um. Queria agradecer por vocês estarem aqui, disponibilizar esse tempo. Eu sei que todo mundo está focado em vendas, está focado em atender o nosso cliente. E hoje vocês estão focados juntos aqui com a gente no primeiro treinamento que a gente está fazendo. Primeiro, eu disse. A gente escutou vocês, muita gente passou na sala e falou, Volpe, precisamos de um treinamento técnico, precisamos de um treinamento no Flow, precisamos de um treinamento para a gente conseguir falar sobre isso. E é isso, esse é o primeiro. Então, é ao vivo, é valendo, e isso faz parte de um programa de treinamento que a gente está fazendo para a empresa como um todo. Ano passado, em outubro, né, eu lembro que a gente conversou, passa em cada área, entende o que cada um precisa, vai vendo demandas e, com o nosso orçamento, a gente vai vendo aquilo que é possível fazer já desde agora. Então, não precisa de muito para a gente fazer isso. É a nossa tela de LED, são as nossas luzes, o nosso som, nossas câmeras. Está tudo aqui e está tudo aqui para vocês. Então, desde esse primeiro momento, claro, a gente vai falar de Flow, mas já dá para a gente começar a falar, poxa, preciso olhar mais para isso com delicadeza, preciso saber o nome disso, preciso saber para que serve. Então, hoje a gente fala de Flow. Segunda, a gente fala de áudio. Terça, luz. Quarta, imagem. Quinta, projetos e captação. Então, a pedido do Leandro, falou, faz uma tacada só. Eu quero que a gente faça um restart aqui, a gente começa do zero. Então, é isso. E depois a gente vai melhorando, depois a gente vai avançando. Os coordenadores já pensaram, pô, legal, vamos fazer um mês de treinamento. Eu falei, calma, a gente também tem que vender. E é isso. Então, vai ser uma primeira etapa e eu agradeço vocês também por estarem aqui. Espero que a gente tenha acolhido vocês da melhor maneira e a gente continua à disposição. Volpe, tive mais uma ideia, agora que a gente começou, agora que eu vi que é real. Tenho mais ideias e assim a gente vai. Então, hoje, estágio, desenvolve, freelas conectados, Maxi Academy, Maxi Trainee. Vocês estão convidados para participar disso tudo com a gente, né? Viu lá que está tendo uma aulinha, viu lá que está tendo um treinamento? Vocês fazem parte disso. Assim como a gente está fazendo um convite para todo o restante da empresa estar mais com vocês na área. Entender mais, conversar, dialogar mais. Não vamos enrolar, né? Não vamos enrolar. Beleza. E onde a gente se enquadra hoje? Hoje a gente está dentro de uma iniciativa do Maxi Desenvolve. São as iniciativas onde a gente trabalha desenvolvimento específico por necessidade de área ou colaborador. Né? Então, algo específico desenhado para necessidade aqui. Então, nosso objetivo a ser atingido juntos hoje é sair daqui sabendo que a ferramenta nos atende, Isso. Que ela está funcional, que ela funciona dentro da nossa infraestrutura de tecnologia e que a gente tem um novo modelo único para facilitar o nosso modelo de gestão e, de novo, o dia a dia de vocês. Né? E a experiência do cliente sempre. Então, cuidando de toda a nossa gente. Obrigada, que a gente tenha uma excelente tarde. Isso. Mas, Aglia, vem cá. Obrigado, Volpe, a Danúbia e a Eli. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de conversar com elas. E eu acho que, assim, quando a gente tem um caminho a se seguir, é muito mais fácil quando a gente vai para o endereço, quando a gente tem um GPS. Não precisa ficar olhando num guia, olhando placa e tentando adivinhar. Eu acredito que a gente conseguiu achar as pessoas certas, que conseguiram realmente interpretar e ter o conhecimento do que a Max realmente merecia. Porque, André, você tinha capacidade de desenhar um fluxo? Todo mundo tinha capacidade de desenhar o que estava ali, mas não no nível de detalhe, usando toda a expertise, né, que elas têm, toda a bagagem e todos os métodos que elas colocaram. Então, também foi um trabalho muito legal, vocês vão poder conferir agora. E aí eu vou deixar esse treinamento com elas e com o Leandro. Eu vou dar um suporte aqui por parte comercial, porque tem algumas dúvidas de técnica, de equipamento e tudo mais, mas eles vão percorrer basicamente
todo o fluxo de trabalho, e no fluxo de trabalho a gente já vai sinalizando no flow tudo que a gente precisa fazer em cada etapa. Estou até intimidada aqui com todo esse aparato, não estou acostumada, vou fingir costume. Acho que todo mundo participou do desenho do fluxo do Aziz, né? Então, todo mundo acho que já falou comigo de alguma forma. Tem alguém que não falou comigo hora nenhuma, só para eu saber? 3 pessoas. Então, depois a gente vai conversar mais no detalhe para entender de vocês as demandas que vocês possam ter identificado que a gente, por algum motivo, não mapeou aqui. E, de antemão, agradecer muito o empenho de todo mundo. A gente está, desde dezembro, olhando para os processos da empresa. Vocês me ouviram falar diversas analogias, e eu achei ótimo o jeito que o Basalha falou do trabalho, porque, basicamente, o que a gente está fazendo aqui hoje é fazer o melhor para que a vida de vocês fique mais fácil e que vocês tenham tempo suficiente para vender e vender e vender mais, com a máxima qualidade, para a empresa alcançar a máxima sustentabilidade também. Quando a gente fala de rotina, de fluxo de trabalho, de processo, a gente precisa entender o que é padrão, o que é esperado. Eu já comentei com vocês, né, que eu sou da roça de Minas Gerais, Itabirito, e lá a gente fala muito de combinar o sinal de zap na hora de jogar truco. Todo mundo sabe o que é o jogo do truco. O zap é uma das cartas maiores, né? Lá em Itabirito o zap vale a maior carta do truco. E para a gente entrar no jogo, a primeira coisa é combinar com o parceiro qual que é o sinal do zap. Porque senão a gente pode perder o jogo por falta desse combinado. O que a gente vai fazer aqui hoje é dar o conhecimento. Se um desvio acontece, ou faltou conhecimento, ou faltou recurso, ou a atitude está desalinhada com esse combinado. Então, hoje a gente começa uma jornada dando o conhecimento. A gente vai estar aqui até a semana que vem para ver se o recurso, a internet, o navegador, o sistema, está funcionando para que vocês possam ter a atitude alinhada com a governança que a Tati comentou e que a gente possa alcançar o melhor resultado para a Max. Fechado? Então, a gente vai buscar aqui fazer essa integração. Quer comentar, Toguchi? A gente começa já por aqui? Então, eu vou Você vai começar montar no o fluxo? mas você não quer falar nada específico assim? Já vai direto? Não, na verdade eu queria agradecer todo mundo aí, pedir desculpa por todos os inconvenientes aí que vocês já tiveram com o sistema, que vocês já xingaram e tudo mais. Peço desculpas antecipadamente. A ideia é realmente trazer uma melhor experiência para vocês, a gente entender onde que estão esses gargalos, o que realmente vocês precisam. A gente está aqui para ajudar, tá? A gente não está aqui para prejudicar, dificultar o trabalho de vocês, em momento nenhum. A gente quer realmente facilitar a vida de vocês. Mas para eu conseguir facilitar a vida de vocês, eu preciso da ajuda de vocês, né? Preciso de um feedback, vocês explicarem para a gente aonde que está com problema, como que, se tiver uma ideia de como poder ajudar melhor ainda, falar, eu tenho uma ideia, a gente pode ir por esse caminho. Querendo ou não, vocês que estão usando, vocês têm uma experiência, né, do que está acontecendo realmente. Então, a gente está aberto para entender como que a gente pode melhorar o sistema. A ideia inicial é mostrar o que tem e como funciona hoje. Mas como o próprio André falou, não está escrito na pedra. Não quer dizer que vai ser desse jeito amanhã, depois de amanhã. A ideia é melhorar o processo. É mostrar o que tem, vocês entenderem hoje como ele funciona, e aí a gente, no decorrer do tempo, fala, vamos melhorar aqui, está com problema aqui, está lento, por que está lento, não funciona, por que não funciona. Acho que a ideia nossa é essa, é tentar ajudar vocês. E é isso. Show de bola. E uma sacada excelente, que para mim foi a grande jogada de mestre do time de gente, cultura e gestão, foi fazer o trabalho integrado. Porque pouco iria adiantar a gente desenhar o processo que não conversasse com o recurso que é esse sistema. Então, a gente fez tudo de forma integrada, justamente para que a gente consiga testar e exaurir todas as possibilidades de encontrar o melhor modelo. E aí, como a Amanda colocou a meta para a gente ontem de meia-noite, então já vou fazer um combinado. Até 18, a gente vai aqui no batidão da rotina. Partiu 18 para frente, é jeans e chopp, música mais alta, e aí a gente vai fechar aqui. Ela colocou a meta. Eu tinha colocado, eu e a André, a gente tinha colocado 18. Ela falou meia-noite, então é só pôr o gin, o chopp, tá tudo certo. Pessoal, vocês me ouviram falar muito de cadeia de valor.
né? Então, aqui, a gente partiu do desenho da cadeia de valor da Maxi. O azul são os processos primários. Então, tudo o que acontece nessa cadeia de valor é o seguinte: vem uma demanda ou uma oportunidade do mercado, e aí eu, como empresa, processo isso e entrego produto ou serviço para o cliente. Ali onde está a margem, são as margens de lucro da empresa. Os processos primários são aqueles que têm interface e ação direta nesse produto ou serviço que é produzido, que é realizado. Os processos de suporte, e aí a gente condensou nos macro, né? Aqui na cadeia de valor aparecem macroprocessos. Vocês me ouviram falar muito disso no ESIS? É uma conversa meio de bêbado, que macroprocesso é o que a gente define na cadeia de valor. A gente vai quebrar macroprocesso em processo, processo em subprocesso, subprocesso em atividade, atividade em tarefa, tarefa em passo a passo. E isso tudo a gente está condensando num modelo de governança alinhado com o time de gente de gestão, alinhado com a parte de treinamentos. Então, cada Maxi desenvolve vai ter uma conexão com essa governança. Fechado? Nessa cadeia de valor, quando entra uma necessidade do cliente, vai passar ali pelo marketing comercial, projetos e produção técnica, operações, que vai ter o final lá com a ponta, sendo suportado por financeiro, gente, gestão e cultura. Ali eu deixei quebradinho financeiro, compras e facilities, mais para o entendimento de quem não é da Maxi do que da própria Maxi. Que às vezes, quando a gente fala só financeiro, pode dar a impressão que é a parte de contas a pagar, tesouraria, e aqui eu quero deixar explícito para que isso não escape em momento algum. E uma coisa também que o Basalha falou que é muito importante, isso é vivo. A gente vai testar essa primeira versão. Vocês lembram que eu falava das 4 regras enxutas? Estruturar a atividade, definir claramente quem é cliente, quem é fornecedor, simplificar o fluxo e experimentar. No experimentar, testou, funcionou, aí sim que eu vou padronizar. Então, a gente está na fase do teste agora. Fechado? Mudou alguma coisa? A gente vem e revisa o fluxo. Melhorou o sistema? A gente simplifica o fluxo. E vocês são a peça fundamental para isso. Porque a gente está aqui trazendo um meio, mas que o resultado é facilitar o dia a dia de vocês. Beleza? E aí, então, vamos pensar o fluxo de uma peça. Cada um de vocês, para você vender um job, dentro da sua especificidade. É corporativo? É social? É Sesc Cultural? É Sesc Exposições? O que é? É uma exposição? O que acontece nessa jornada para eu fazer uma peça, sair da demanda do cliente e chegar como serviço com a máxima qualidade que a Max preza lá no final? Primeira coisa, lembra da cadeia de valor. A gente está colocando marketing e mercado, lembrando que a gente vai detalhar o processo de marketing. Na próxima semana a gente tem isso. Eu vou fazer a fase da prospecção. Então, vai ter lá detalhe do segmento, enfim, isso a gente vai detalhando. Cada caixinha dessa pode se transformar em instruções de trabalho, procedimentos. Aqui a gente coloca no nível de atividade. Esse lead ele já começa com o cadastro no Flow. E aí o Toguchi já vai mostrar como esse cadastro acontece. A gente começa pelo CRM. Né? A gente conversou com o André e ele montou um fluxo e a gente vai seguir esse fluxo que o André montou. Então, a primeira coisa que você faz é o cadastro do cliente. Então, aqui dentro do menu, você tem a opção de cadastrar o cliente. Então aqui ó, a gente vai pegar um cadastro que ele já tem aqui algumas informações. Ok, cadastramos o cliente. Aí vamos voltar lá para o dashboard. Cadastrar uma oportunidade. Então, aqui é a data a expectativa, né, de retorno, né, até quando que você vai ter um retorno, aí você vai preencher. A empresa, para qual empresa que você está fazendo, né, se é da Max, se é de alguma outra empresa. Qual é o vendedor responsável? Vou colocar a Amanda. O status, se ele ainda está em prospecção, né, aqui você tem os status, você vai manipulando esses status no decorrer do tempo. Você que vai indicando o que vai acontecendo. Aqui normalmente é o nome do evento. O tipo, né, se ele é uma campanha ou se ele é padrão. Esses tipos eles são configuráveis. Vocês podem ir lá, alguém pode cadastrar outros tipos. Não são só esses. Esse daqui é o que vem cadastrado como padrão. Esses status, hoje a gente está trabalhando com os status padrão do sistema.
Em uma conversa com a Danúbia, com o André, a gente viu que talvez exista a necessidade de ampliar esses status. Então, a gente vai liberar depois para vocês, para alguém cadastrar esses status, que depois eles vão para um Kanban. E aí vocês vão ter uma visão de Kanban conforme vai acontecendo, você vai tendo um acompanhamento. Aqui é uma origem, se ele veio de uma campanha, uma captação do Google, isso daqui também é cadastrado, você pode configurar. Se ele veio de uma campanha, você pode indicar a campanha. Aqui você pode classificar, aqui ele não tem nenhuma classificação, também pode ser cadastrado, aí vocês classificam do jeito que vocês quiserem. Aqui você qualifica com as estrelinhas. Aqui, ó, a gente pega aquele cliente. Você vai selecionar o cliente, aí ele vai trazer para você, se tiver algum contato cadastrado, ele já traz o telefone, e-mail, tudo bonitinho. Aí salvou, aqui ele já gerou, tá vendo? E aqui ele gera um log de tudo que vai acontecendo. Se tiver alguma atividade atrelada, ele já joga aqui as atividades que você tem que executar. Por exemplo, você tem uma atividade de entrar em contato, fazer alguma ligação. Feito isso, ele já aparece no seu Kanban. Então, ele vai aparecer aqui já com uma prospecção. Então, ele já gerou um número, que é o 2, o evento de apresentação, quem é o vendedor, e daqui você vai seguindo, ó, reunião agendada, você vai alterando os status. Então, você vem aqui, ó, já tem uma reunião agendada para ele. Você vai definir. Ele vai mudando. Conforme vai acontecendo, você vai mudando. No dashboard, aqui inicialmente ele vai trazer para você as suas atividades. Então, o que você tem para fazer, que está atrelado a alguma oportunidade. Tá? Aqui ele mostra quantas campanhas tem. Então, você tem aqui por status, ó, prospecção e qual que é o valor. Esse valor você tem quando você vai incluindo os itens. Só que nessa primeira etapa, a ideia é montar só a oportunidade para depois começar a valorar dentro do orçamento. Tá? Depois que você fez aqui todas as etapas, o que você vai fazer? Você tem a opção aqui, ó, de ou finalizar essa oportunidade, ela não seguiu, você, por algum motivo, não teve retorno, não vai seguir com isso, ou você vai aprovar. É obrigatório formar um contato, um e-mail, telefone. Na hora de aprovar, você precisa informar esses campos de contato, então, um telefone e o e-mail. Aqui, você aprovando ali, ele já vai gerar o orçamento para você. Então, aquela capa do orçamento, ele já vai gerar com todas as informações que você precisa. Então, você vai falar qual que é o tipo de evento. Quem já usou um pouco do sistema entende que esses campos já tem lá na hora que você vai criar o orçamento. São os mesmos campos. Tá? Então, você vai falar um evento corporativo, a data de início do evento, igualzinho tem lá, a data final do evento, a quantidade de diárias, a data de montagem, desmontagem, validade, ele vai trazer aquela data que você colocou, a empresa, qual é o contato, né, da empresa, o local, aqui ele vai ter o endereço. Normalmente vocês também usam aqui aquele a definir, depende da situação. Vou colocar aqui um a definir. Já vou colocar ele no ambiente principal. Feito isso, eu vou gerar o evento, o orçamento. Daqui ele já gerou o orçamento, tá vendo? Aqui ele já entrou. Eu tenho um orçamento que não gerou nenhum evento. Então ele já trouxe para você. Você viu que ele saiu do dashboard. Eu não tenho mais essa informação aqui. Aqui, ó, ele mostra para você os números, né, que foram criados. Então ele já tem ali todos os que foram criados recentemente. E aqui você pode exibir o filtro. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, os finalizados. Eu colocando finalizado, ele vai filtrar. Eu tenho a opção de exibir lista. Então eu tenho a opção de exibir o Kanban. No Kanban a gente não colocou o último status, porque na época a gente achou que não tinha necessidade. Se vocês verem a necessidade, não tem problema. A gente pode colocar também aqui o finalizado para vocês verem, mas normalmente ele fica na lista. Tá? A partir dessa lista, aqui ele já gerou. Ele vai mostrar para você o orçamento que ele gerou.
Aqui ele já entra na tela de orçamento, ele já tem todo o fluxo do orçamento. Foi muito importante a gente ver dentro do fluxo, aí coloca o fluxo para mim de novo, por favor, que nessa etapa a gente falou do cadastro e vocês viram que a possibilidade de você, do cadastro, já seguir para o orçamento. Então, pensando na etapa de prospecção do fluxo, a gente chegou aqui, ó, cadastrei o lead. Esse lead já tem uma oportunidade para eu seguir. Foi até onde o Togut foi. Pode ser que essa oportunidade ela seja convertida para eu gerar um orçamento ou nem isso. Eu tenho ali no meu radar aquele lead, só que eu ainda não tenho nenhuma oportunidade de fato com ele. Em algum momento, a gente vai fazer a qualificação. E aí, conversa o sistema com os nossos rituais de gestão e de governança. Quanto tempo eu deixo esse lead na minha base até eu falar que ele é qualificado ou não? Tá? Então, é a próxima etapa do nosso fluxo, que é a qualificação do lead. Essa qualificação ela está atrelada, e, de novo, esse lead ele precisa estar no flow. Ela está atrelada ao fato de eu ter um evento aderente ao portfólio da Maxi. A Danúbia quer fazer o Réveillon de Copacabana. Isso hoje não está aderente ao portfólio da Maxi. Então, eu mantenho a Danúbia e depois eu vou fazer alguma repescagem com ela. Saber se ela quer fazer um quarto casamento, se ela quer fazer algum outro tipo de evento. E aí, onde que a governança conversa? Quanto tempo que a gestão comercial vai deixar a Danúbia na carteira e para fazer essa nova ativação com ela? Então, aqui a gente combina processo com sistema. Ela já está na base. Se ela tiver uma oportunidade, ela já vai fazer o quarto casamento, ela vai passar para mim o briefing do evento, que já é o que está na rotina de vocês. E aí, eu preciso, enquanto executivo de venda, saber se eu preciso de algum detalhamento técnico, e aí eu vou, se preciso, acionar o time de produção, de projetos e produção técnica, que são os produtores técnicos comerciais. E aí eu vou mudar o status no flow para aguardando a lista técnica. Se eu não preciso de detalhamento técnico, eu vou mudar o status no flow para aguardando o orçamento. Eu já fiz tudo de uma vez? Beleza, vocês vão seguir no fluxo. Mas o ideal, se eu não tenho esse orçamento já feito, é acompanhar o status real daquele item, daquela oportunidade ou daquele evento. Fechado? Fez sentido? Esses critérios de qualificação, quanto tempo que eu demoro para falar se o lead é qualificado ou não, quando eu não tenho ainda uma oportunidade definida, isso tudo a gente vai ter política, norma, procedimento e instrução de trabalho, para poder caminhar junto, sistema e processo. Beleza? Essa questão do status que a Danúbia falou, a gente conversou ontem, na reunião que a gente teve. Ainda não tem esses status. A gente vai abrir, como eu falei, tanto no orçamento quanto no evento, vai aumentar o leque de status. Mas a gente precisa customizar isso daí, a gente precisa fazer uma alteração no sistema. Por enquanto, são os status que tem hoje no sistema. Tá? Quando você aprova, a partir de uma oportunidade, ele fica aqui ó, na linha do tempo, indicando que esse orçamento ele veio de um lead, né? Ele veio de uma oportunidade. Então, ele começa antes. Se vocês visualizarem aqui, você tem a possibilidade de ver. E ele entra com o status de pré-orçamento CRM. Aqui também você que vai definir se ele vai entrar em aguardando resposta, em análise interna, ou esses novos status que a Danúbia acabou de comentar, que a gente vai abrir para vocês. A gente abrindo esses status, pode ser que mude até o nome, a nomenclatura, tá? No futuro. Ela vai ser definido posterior. Então aqui, ó, já tem as informações que a gente salvou lá, já tem que é o cliente. Você pode indicar o cliente final, né? Porque você tem o cliente, às vezes o cliente é agência, mas você está fazendo para outro cliente. Quem é o seu contato, né? Ele já traz o e-mail lá certinho, se é um segmento, origem. Vocês não utilizam tabela de preço. O local do evento ele já trouxe a definir. Aqui é legal depois, já quando tem, alterar. Então ele já trouxe a capa, né? É o que a gente chama das informações básicas do orçamento. Aí você tem a opção dele ser acesso restrito ou não. Foi uma discussão que já teve. Talvez vocês não utilizem isso. Não sei se vocês sabem, mas habilitando aqui o acesso restrito
inicialmente você restringe a quem fez e ao vendedor. Então, se tiver habilitado ali o acesso restrito, só o vendedor e a pessoa que cadastrou tem acesso, tá? Aí, se você quiser que mais alguma pessoa tenha acesso, você vai nesse último carinha aqui e indica. Eu quero que incluir... por causa do... Eu preciso salvar aqui só um negocinho. É o O início início do do evento evento. não pode ser maior. Sim. Bom, um outro ponto importante também, Toguchi, da gente colocar é a parte do cronograma, que Sim. foi uma das coisas que a gente também alterou na programação, porque antes às vezes a gente tem eventos que são que tem datas picadas, né? E a gente sabe que dentro da proposta, se a gente colocar só um período, então a gente não consegue documentar exatamente o que a gente vendeu, né? Então vamos supor, estou fazendo, sei lá, um evento, o Rock in Rio, beleza. Aí quando você está fazendo o Rock in Rio, você tem o dia que você vai testar o equipamento no galpão, aí você tem tantos dias que é de montagem, aí você tem um final de semana, depois você passa só para o outro final de semana, então você consegue montar esse cronograma, né? Tipo, naquele campo de cronograma. Acho que dá para colocar ali, Toguchi, para eles verem como funciona o cronograma. Porque é uma parte importante que faz parte da nossa documentação com o cliente, né? Tipo, falar o que realmente foi vendido, porque senão depois o cliente fala, não, mas eu quero que todos os dias tenha técnico lá. Fala assim, cara, mas no orçamento estava escrito que eu só contemplei a montagem esses dias, só contemplei o teste esses dias, tudo mais. Que a gente tem essa flexibilidade maior hoje na planilha, porque a gente acaba colocando o que a gente quer, né? É um campo livre de escrita. Então, por isso que a gente adicionou isso daí, porque faz parte do combinado, né, que a gente tem com o cliente ou do que foi solicitado. Isso foi implementado isso daí na última versão, né? Não tinha, foi uma condição que você... os tipos que estão aqui são parametrizáveis também. Vou estar com esses daí porque foi o que foi colocado agora. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, vocês cadastram do jeito que vocês quiserem. Então, você pode colocar o ensaio. A gente não colocou a regra de falar assim, tem que ser no período do evento. Por que a gente não colocou a regra que tem que ser no período do evento? Porque você pode colocar ali alguma situação que você manda um técnico antes de começar o evento para ele fazer alguma avaliação, alguma coisa. Então, o início e fim do evento é importante para quê? Para o estoque. Essa é a parte mais importante. Quando você coloca início e fim do evento, é quando ele vai fazer a validação dos itens. Então, ele vai ver a disponibilidade com base nisso. Se você não coloca, até tem como você ver a disponibilidade, porque você põe uma data lá e fala, verificar a disponibilidade dos itens. Ele vai trazer para você. Mas você colocando início e fim, assegura que toda vez que você estiver incluindo alguma coisa, ele sempre vai estar indicando para você se aquele equipamento está disponível ou não. Essas datas aqui, elas não influenciam nisso. É sempre o início e o fim do evento. A montagem e desmontagem também não influencia. É sempre o início e fim do evento. Aí aqui você pode colocar uma observação. Então você vai falar, vai ter um ensaio no dia tal, o horário tal. A gente colocou com a opção do horário, justamente para você poder falar, exatamente naquele horário ele vai fazer um ensaio para validar algum item, alguma coisa. E aqui você pode ir incluindo vários. Você tem um ensaio, aí você tem a passagem de som, você vai incluindo vários itens e ele vai fazendo. Quando você coloca essas informações e você manda ele gerar o PDF da proposta, ele já traz lá em cima. Eu vou mostrar antes de passar todo o processo, só para vocês... Pode ser? Mostra já? Aqui. Então, essa parte, acho que vocês já estão acostumados. Ele traz o cabeçalho padrão, ele traz uma consideração final padrão. Existe uma ideia de trazer alguns textos, porque cada segmento teria um texto diferente. Então, existe um planejamento para a gente mudar isso daí, tá? Então, hoje ele está com esse fixo, mas existe um planejamento de você poder escolher o texto por segmento. Mesmo assim, a gente já cadastrou também. Esse texto ele puxa automaticamente de cada empresa. Então, vamos supor que se a Fulcine estivesse dentro desse flow, então, tipo, quando eu selecionasse a empresa Fulcine na hora do orçamento, então ele já puxaria o texto que vem da Fulcine. A mesma coisa, por exemplo, da Showtime. Mesmo que é o mesmo CNPJ, mas toda vez que você selecionar a Showtime, ele vai mudar o layout da proposta, logo, essas coisas,
e vai alterar o texto, porque, né, tipo, a gente tem algumas peculiaridades de cada área. Então, tipo, isso existe hoje e o que a gente quer personalizar é que mesmo para cada empresa a gente tenha várias opções de texto. Porque, por exemplo, eu posso colocar o texto da Max, por exemplo, de ser um texto simples de proposta, um texto com minuta e um texto com garantia de alguma coisa, entendeu? Então, tipo, selecionar essa quantidade de esses textos, então acaba adiantando talvez a gente numa parte de contrato e tal, quando a gente sabe que tem um cliente que é um pouco mais chato que acaba solicitando mais informações, tá bom? Vocês viram uma mensagem que deu, uma mensagem de erro? Então, aquilo ali é porque isso daqui é o seguinte: você precisa habilitar o browser. Às vezes ele dá aquela mensagem, você precisa habilitar o browser porque ele abre um pop-up. Então isso é de segurança do... Então você vê aquele negócio vermelho, não se assustem, é por causa disso. Então aqui, ó, tá vendo? Ele trouxe o início e fim e trouxe o ensaio. Então ele trouxe aqui o nome do evento, o local, tudo que você colocar ele vai aparecer aqui nesse cabeçalho. Então você colocou ensaio, todas as informações, ele sempre vai aparecer aqui. Ele está por ordem de data. Então, conforme você vai colocando, ele vai trazer sempre na ordem dos acontecimentos. Tá? Vamos voltar lá. Aí você tem a parte do cronograma. Então, a gente tem as informações gerais, são os campos principais, né, como já falei, do cliente final, tudo certinho. O cronograma é a parte de produtos e serviços, é onde você vai colocar os itens que compõem aquele orçamento. Então, é por aqui que você quer por causa da disponibilidade, né? Tá bom. Aí aqui, ó, o que eu falei para vocês. Ele já traz a data do evento. Se você não colocou data de início e fim, ou se você quer ver uma data diferente, não tem problema. Você pode vir aqui e alterar. E aí você vai saber se aquele equipamento está disponível naquele período ou não. Se você não clicar aqui, ele vai pegar uma caixa, por exemplo, vou pegar a caixa. Ele vai trazer sem problema. Se você clicar para verificar a disponibilidade, você vai mandar de novo. Aí ele vai demorar um pouquinho mais. Então, quanto mais você refinar a sua busca, tá vendo? Ó, eu coloquei caixa. Caixa é muito genérico, vocês têm milhares. E ele tem que validar todo o estoque. Então ele verifica, ó, quantos orçamentos tem, quantos eventos tem, tá vendo? Então você tem aqui, ó, eu tenho um estoque vazio. Amplificador, eu tenho um, aí eu tenho um disponível, porque eu não tenho nada orçado, mas eu tenho 8 eventos cadastrados. Existe uma solicitação do Léo, ele até comentou, da gente colocar aqui, ó, para vocês saberem quais são os eventos e quais são os orçamentos, para ficar mais fácil para vocês tentarem negociar com uma pessoa, entender, ó, em que pé que está o seu, dá para colocar um similar, dá para trocar. Então, isso é uma coisa que a gente vai colocar, mas é por aqui que você vai ver a disponibilidade dos itens, tá? Então, ó, eu tenho em estoque 42, ele está disponível 2 porque ele tem, na verdade, ele tem aqui, ó, 55 no total. Ele tem 4 locados. Só que no período, ele vai ter 44, porque hoje ele tem disponível 42 e ele tem 4 locados. Ok? Tranquilo? Aqui, você pode selecionar... Tem a legenda embaixo, né, para todo mundo entender o que são aquelas abreviações lá de cima. Então, tipo, dá para ver certo que está em estoque, o que é disponível pelo período, então você consegue ter esse status. E assim, foi o que eu falei para vocês, tem outros lugares da gente fazer o orçamento, que às vezes pode até que seja um pouco mais rápido, beleza. Só que a nossa ideia é que todo mundo siga o mesmo fluxo, porque a gente consegue, nesse momento, saber o que tem disponível para o nosso evento e realmente orçar o que vai ser entregue. Porque hoje... todo mundo tem a preferência de usar a X40. Aí você vai lá, um diretor técnico, você foi lá e colocou a X40, quando chega na hora o cara quer entregar a UPA porque a X40 já foi para o evento do André, foi para o evento da Amanda, foi para outro evento. Então, à medida que a gente consegue ter esse status de estoque, e à medida que a gente consegue seguir isso, aí a gente consegue tomar as atitudes técnicas corretas. Então, e outra, às vezes, é só o lance do vender errado que compromete a gente em alguns pontos quando a gente tem um cliente que é chato. Então, por exemplo, a diferença técnica, tá? Tipo, por exemplo, de um Accent, tá? Para um LXD, a diferença técnica, tá? Tipo, de transmissão, de tudo mais, não é muita, tá? Então, tipo, só que no momento que você vai vender, se você já sabe que não tem
o Accent disponível, você fala assim, beleza, então eu vou lá e vou colocar um LXD, e aí você já fala para o seu cliente, fala assim, cara, pode ser o LXD? Então você consegue ter essa atitude de negociar para não gerar um sublock e para que a margem do seu evento fique cada vez mais saudável. Ou seja, a gente realmente vai usar o que está disponível e não o que a gente quer colocar e depois a coordenação manda o que eles quiserem colocar, entendeu? Que é uma das coisas que acaba comprometendo bastante, né? Tipo, a gente na entrega, a gente não tem essa... Hoje, como a gente não faz todas as propostas por aqui, então a gente tem aquela inconsistência de às vezes falar assim, puta, eu vou vender, pode ser que seja para mais, né? Às vezes eu vou vender que SC vai entregar Meyer e pode ser que eu vou vender Meyer e alguém vai entregar FZ, sacou? Então se está alocado para o nosso evento, então por isso que precisa seguir exatamente esse caminho para adicionar os produtos, colocar nesse campo, colocar disponibilidade, e isso é sempre importante você verificar a disponibilidade e também ter a temperatura, né? Que nada mais é do que você saber quantos orçamentos aquele produto tá, tipo, naquele período. Então, você olha e fala assim, meu, nesse período tem 20 pessoas, tem 20 orçamentos aqui considerando esse produto. Pode ser que alguém feche na minha frente. E aí, a hora que você for aprovar, automaticamente vai mostrar que o equipamento não está disponível. Então, se a proposta já venceu, ainda você pode chegar para o cliente e falar, vou fazer uma troca, o que a gente pode fazer? Ó, a proposta já venceu. Só que pode ser que, né, se a chance de alguém aprovar um evento na sua frente, se não tem nenhum orçamento no dia, então é bem menor. Então, a gente consegue ter esse acompanhamento do comercial de forma geral e não só dos nossos leads, e não só depender da atitude ou da decisão de coordenação, enfim. Então, acho que essa parte de utilizar o estoque é uma das coisas que para a gente vai trazer um divisor de águas, assim. Você vai pesquisando e vai incluindo. Você tem outros filtros também, você pode filtrar por categoria, ele vai trazer o que é kit, é sistema. Colocamos os itens, aqui você tem a possibilidade de reservar o item, de trocar por um similar, de sublocar, e aqui é a informação que o André está falando. Então ele mostra para você quantos itens vão ter disponíveis no período e quantos itens você vai precisar sublocar. No caso, você está pedindo 5, se só tem um, você vai precisar sublocar 4 itens. Aqui você pode alterar o valor de custo, esse valor de custo ele já traz do cadastro, caso não tiver no cadastro, você pode colocar qual que é o valor de custo. Quando é uma sublocação, ele também pega do cadastro, dentro do cadastro tem uma informação de valor de sublocação, ele já traz automático. Então, o valor da sublocação já vai trazer automático. Aí você tem a possibilidade de alterar o valor, né? Ele traz do cadastro, mas você altera. Aqui são as funcionalidades de você poder alterar e salvar o item direto ou remover o item. Eu não quero aquele item. Aqui você pode fazer, por exemplo, como esse daqui tem bastante item, você pode trocar por um similar. Se ele tiver cadastrado algum item como similar. Ele tem, ó, tá vendo? Você pode trocar pelo console de áudio Digico. Você pode fazer a troca do que você quiser. Nesse caso aqui, ele vai trocar todos. Aí você tem a parte de serviços, né? Ali a gente fez, que é basicamente a mesma tela. Ele não tem disponibilidade, né? Porque o serviço ele não tem essa informação de disponibilidade. Você vai indicar quais são os técnicos que você precisa. Itens de produção. Bom, aqui ó, a gente já incluiu os itens. A gente já incluiu aqui aquele outros custos. O que o André está falando na frente do escrito produção de outros custos, a gente vai colocar um informativo igual esse daqui, ó. E aí a gente vai colocar aquela cola lá. Então, tudo que tiver vinculado a outros custos ou a produção, ele vai aparecer no ISIN. Então, você passa o mouse ali, você já vai saber o que quer dizer outros custos e o que quer dizer produção, para facilitar. Então, ele vai exibir essas informações na hora que você passar o mouse aqui em cima. Ok? Feito isso daqui, já é o orçamento em si, né? Aqui você já tem todas as informações. Aí você tem a parte de despesas, parte financeira, isso aí você não vai entrar. Sim, eu acho que a gente também pode mostrar a parte do sublock, onde já faz a solicitação do sublock e também para eles entenderem o que acontece. Aqui todo mundo pegou a parte de inserir itens no orçamento. Depois que eu fiz, é o que eu comentei, ou vem elaboração da lista técnica ou elaboração do orçamento direto.
A elaboração do orçamento, no fluxo, ela vai aparecer para o produtor técnico comercial. Se estiver aguardando lista técnica, eu sei que essa atividade é para mim. E a gente vai inserir essa funcionalidade no Flow, um campo específico, para saber as atividades que são direcionadas para você. Então, pode gerenciar tudo pelo Flow. Já deixar o combinado, né? Se você está esperando essa próxima etapa, saiba que a pessoa precisa ir lá no Flow olhar, porque senão a gente começa a mandar e-mail e aí isso vira um processamento excessivo, né? A informação duplicada. O produtor precisa fazer a visita técnica, aí ele vai fazer essa visita técnica e elaborar a lista. Se ele não precisa da visita técnica, ele já vai direto para elaborar a lista. Você consegue marcar. O que a gente vai fazer é deixar um campo específico para verificar só essas notificações. Hoje aparecem todas, não só as que são atividades para você. Aí vai vir essa melhoria. A gente conversou na sexta-feira de montar alguns gatilhos. Então, qual que vai ser a ideia? Conforme você passar as etapas, você vai alterando os status. A gente vai gerar uma rotina que valida o status conforme o grupo. Então, você vai vincular um status a um grupo. Toda vez que alterar o status desse status para esse, ele vai gerar uma notificação. Só que hoje as notificações no sistema, elas ficam tudo agrupadas ali. Só que você tem informação de que você entrou, equipamento e tal. Para separar isso daí e ficar mais fácil para vocês, a gente vai montar um outro tipo de mensageria, só focada nesse tipo de implementação. Então, toda vez que tiver um status, ele vai gerar uma notificação. Vai ter no CRM, no orçamento e no evento. Beleza, vamos voltar para o combinado, que pergunta é só depois, senão a gente não segue, beleza? E aí, fiz a minha visita técnica, eu, produtor técnico comercial, volto para o executivo de venda, que está só aguardando você fechar o orçamento. E aí, vocês já vão fechar toda essa etapa que apareceu aqui no fluxo. No Flow, na verdade. Então, toda vez que eu estiver elaborando o orçamento, ou ele vai vir direto da qualificação do lead, porque eu não precisei da parte da lista técnica, ou ele vai vir para mim do produtor técnico comercial com a lista técnica. Tudo que vocês viram no fluxo aparece com isso aqui, ó, consolida o orçamento no Flow. E para isso, além de tudo que vocês viram que já tem as informações, é bem intuitivo o sistema, a gente também vai ter as instruções de trabalho, que aí a gente vai subir dentro do nosso sistema, onde vai estar política, norma, procedimento, com todo o detalhamento sempre sendo atualizado. Aqui, ó, é o que o André está pedindo, é a parte da sublocação. Quando você indica aqui que é uma sublocação, tá vendo? Ó, ele já trouxe esse valor de 5 mil. Por que ele trouxe esse valor? Porque esse valor está cadastrado lá no cadastro do equipamento. Por que esse valor é importante? A gente não vai entrar nisso, mas só para vocês entenderem. Toda vez que você marca um item como sublocação, ele vai para um outro lugar dentro do sistema que alguém vai fazer essa sublocação. E aí, esse valor vai ser o valor de referência para ele fazer as cotações. Então, ele entra na parte de sublocação e ele monta as cotações. Ele sabe que aquele valor é o valor de referência. Então, quando volta a cotação do fornecedor, ele vai sempre usar esse valor como referência. Ele vai falar, eu não posso passar de 5 mil reais. Né? Se eu passar, tem alguma coisa errada. Porque eu vou estar perdendo. Certo? E automaticamente, toda vez que a gente for selecionar uma sublock, a gente também tem a questão que ele muda automaticamente ali o valor de venda, que é uma sugestão que a gente faça, que obviamente assim, a gente geralmente em alguns produtos que a gente vende aqui, por exemplo, uma CL5, a gente cobra do nosso cliente 3 mil reais numa CL5. Só que quando a gente aluga de alguém, a gente aluga ela por 3 mil reais também. Ou seja, se eu adicionar um item dentro da minha planilha, dentro do Flow, e esse item ele tiver o mesmo custo do valor de venda, então esse item ele entra como um prejuízo para a gente dentro do sistema. Então a gente precisa ter uma margem dentro do produto que a gente está vendendo. Ou seja, aí cabe da estratégia do executivo ou da estratégia do produtor técnico que está auxiliando, falou assim, cara, vamos evitar o sublock, porque o sublock vai deixar a proposta mais cara, porque senão a nossa margem vai lá para baixo.
ou pelo menos a gente já sabe, quando a gente está vendendo, que a margem já não atingiu a margem que a gente queria. Porque o que acontece muito, como a gente não tem esse acesso ao que vai ser sublocado ou não, a gente vende um evento, isso todo mundo já passou, a gente vende um evento a 30% de margem, quando entrega 17%. Aí você fala assim, pô, mas a culpa é minha? A culpa é minha que aconteceu algum desvio? A culpa é minha que teve uma sublocação? Eu não tenho nada a ver com isso. Agora a empresa está dando suporte para que vocês tomem a decisão de acordo com o que tem disponível, para saber se vai sublocar, não vai sublocar. Então a gente vai... A previsão da gente saber qual que vai ser a margem, o comissionamento no momento do fechamento, vendo a disponibilidade do equipamento, ela é primordial, né? Então, tipo, isso é uma das grandes diferenças. E também o budget, foi o que ele falou, porque hoje a gente tem um setor, né, que cuida dessa parte de sublocar o material de empresas parceiras, mas se a gente não tem uma referência de valor, o quanto que a gente pode gastar, o quanto tem disponível, fica até um pouco complicado, né? Porque o próprio executivo, às vezes ele não é obrigado a saber o quanto custa aquele equipamento em algum lugar. Então a gente recebe aquele e-mail, a gente tem a reality, a vibração positiva, outro lugar para alugar. Só que beleza, tipo, qual que é o valor de referência? Tipo, até onde o sublock pode negociar? Então, com valor de referência, a meta é: eu tenho R$3.000 para sublocar, nesse caso tenho R$5.000 para sublocar aquele item, porém a minha meta é sempre economizar para que a margem fique sempre melhor, mas de qualquer maneira a gente tem uma proteção automática ali que o valor de venda ele aumenta do produto quando o produto subloque. Dá para editar por enquanto? Por enquanto dá, porque a gente está fazendo esse teste de como vai ficar as margens. Então é bem provável que por enquanto a gente consegue alterar, mas mais para frente, quando a gente acertar a fórmula certa dessa parte de sublock, aí é bem provável que isso vai ficar travado, a gente não vai conseguir mudar. Acionou o sublock, automaticamente ele já vai abastecer esses campos. Um outro ponto importante é o seguinte: no momento que a gente está montando o orçamento, ele mostra, obviamente, a disponibilidade do material, do equipamento que a gente está colocando. Porém, se por um acaso, naquele dia que eu orcei, outra pessoa pegou e orçou também para o mesmo período, e a outra pessoa, o outro executivo, fechou na minha frente, então, teoricamente, a preferência nesse momento é de quem fechou primeiro. Vamos articular, seu evento é 10 dias, o meu evento é um dia só, a gente consegue fazer essa troca, então isso vai ser uma política comercial que vai ser colocada depois. Mas, então, quando eu for entrar na minha oportunidade, para aprovar a minha oportunidade, se alguém aprovou alguma oportunidade na frente, então ele já muda esse status. Então pode ser que você, quando você está montando o orçamento, está tudo verdinho, você tem tudo disponível. Mas pode ser que você feche o orçamento daqui 3 semanas e quando você vai fechar daqui 3 semanas já não tem nada disponível. Então você já consegue ter realmente o status atual do que realmente vai acontecer. Não fica dependendo, né, tipo de alguém fazer OS para saber se o equipamento está disponível. Então isso é muito bom para que a gente possa tomar as decisões, né? Para aprovar o orçamento, você pode só aprovar ou ele vai pedir uma condição de pagamento se você... Mas ali você ainda tem a informação, você pode colocar a informação de condição de pagamento, BV, os impostos, pode colocar todas aquelas informações. Aprovou o evento, aprovou o orçamento, aí ele virou evento. Então, aí aqueles itens que agora ele está indisponível. Quando você gera o evento, os seus equipamentos já estão reservados para você e ele já, qualquer orçamento que ficou para trás, ele já não tem mais a disponibilidade daquele item. É o que o André acabou de falar. Ele tira a disponibilidade do item. E é isso. Aí virou o evento. Show. Então, a gente, na fase de negociação, chegamos na aprovação. Eu atualizei para aprovado, aí segue a rotina que a gente tinha. Enquanto a gente não encontra uma solução diferente, a gente vai precisar ter o grupo do job no WhatsApp. Aqui tem uma passagem de bastão também, que é do executivo de venda para o produtor executivo. Hoje, a gente ainda está em fase de construção desse quadro de pessoas, de produtores executivos, e aí entra na parte da gestão, né, que é como eu comentei com vocês no início.
é o combinado. Então, a gestão comercial vai sinalizando à medida que o time de produtores executivos estiverem disponíveis para a gente executar isso, de fato, em todos os tipos de evento. E aí, eu venho ou para projetos de novo, que aí é o time do Paulo, lá na arquitetura. Vai ter job que eu vou precisar de projeto, vai ter job que eu posso passar direto para operação. Eu já deixei sinalizado aqui o processo de pós-venda, mas isso vai ser numa segunda implementação do nosso processo. Primeiro, a gente vai colocar o processo de execução das vendas para acontecer, e aí, numa sequência, a gente vem só para falar do pós-venda. E aí a gente vem toda a parte de elaboração de orçamento do Sesc Cultural. Aí, Sesc Cultural é Bea, né? Aí, Bea e Bárbara, certo? Vocês viram que as etapas vão ser iguais. O que vai diferir para vocês no processo é a entrada. Que aí a gente tem o portal do Sesc, e aí, se vocês quiserem, a gente está aqui, né? Eu vou estar aqui até dia 17. A gente pode sentar e olhar para o fluxo para a gente fazer a instrução de trabalho, para vocês validarem as etapas fora do flow. Dentro do flow, a mesma lógica. E aí a gente vai precisar ter a disciplina de inverter fases, que lembra que antes, só na hora que fechava, que a gente lançava no flow, a gente vai precisar lançar antes para ter esse mapeamento da oportunidade. A mesma coisa para Sesc Cultural e para exposições. E aí, sublock vendas. Esse também é cada executivo, né? Aí, é a Bea também, Bea e Bárbara. Aí a gente também vai fazer tudo dentro do flow, na mesma pegada, e tem uma coisa que a gente vai colocar default no sistema, o template do termo de compromisso na hora de liberar o equipamento também, para evitar qualquer coisa fora do sistema. Nosso objetivo é que vocês tenham um mínimo de trabalho. Então, fiz lá no flow, aprovei a ideia que já sai aquele pacote mesmo de documentos que a gente precisa dar andamento. Aí a gente vai pegar o template para poder subir tudo certinho. Sesc Exposições, falei. Aí pode seguir agora que vem a parte do status relacionado à parte de projeto e produção técnica. Aqui a gente tem a quebra. Põe no Flow, por favor. Vou deixar nessa tela mesmo. No Flow, a gente tem aqui em cima a oportunidade, o orçamento criado, o orçamento aprovado, o evento aprovado. Quando o evento estiver aprovado, a gente vai ter status paralelos aqui, intermediários, entre o evento aprovado e a coleta, que é a próxima etapa ali da linha do tempo. Então, ou eu vou estar aguardando a elaboração de projeto, ou eu vou estar, me lembrei, elaboração do projeto, reunião geral, aí a gente vai incluir os status por etapa entre o evento aprovado e, de fato, eu passar para o pessoal fazer a coleta do material e fazer toda a montagem do evento. E todos os eventos, como o Toguchi explicou, na hora que eu fizer a alteração, já vai acionar a equipe responsável para poder dar a sequência. Fechado? É sobre desconto também, mas não seria sobre percentual. Normalmente, quando a gente está recebendo um orçamento aqui, a gente tem o valor total e daí está o valor com desconto aplicado. Para a gente fazer a planilha, a gente está tendo que fazer manual a conta da calculadora e aplicar só a diferença na planilha. Tem como fazer isso automaticamente, sem precisar ficar calculando antes? No item, direto no item? Isso. Nesse aqui é melhor do que a planilha que vocês usam hoje, porque aqui você pode escolher se você quer por percentual ou por valor, em reais. Então, se você sabe, teu cliente chegou e falou, preciso chegar em 72 mil e o orçamento era 100. Aí não tem escapatória. Isso aí você vai ter que fazer 100 menos 72 e botar o valor ali. Agora... Então, mas se você... É isso. Mas se você, em vez disso, que é eu diria que até é o mais comum, por exemplo, eu estou nesse momento numa negociação que o cliente me pediu um desconto absurdo de 30%. Eu vou ali e simplesmente escrevo 30% e digo o que é percentual. E aí ele vai aplicar o percentual. Aí não tem jeito. Você tem que... aí, sim, ok. Aí você coloca valor total e coloca o valor da diferença. Os 18 mil. Então, aí aqui... isso é uma pergunta que eu também queria saber. Ó, como é que funciona a questão de lucro, valor bruto, valor líquido? Então, vamos lá. Vamos só para você entender qual é a dúvida e tal. Mandou um orçamento de 100 mil e aí o cliente negociou, tal, não sei o que. Não, preciso chegar em 82.300.
Tudo bem, eu sei que eu vou pegar 100 menos 82.300, meu desconto vai ser 17.700. Ah, olha aí, temos uma legenda. Não precisa, isso vai estar na sua máquina. Não, mas vai estar na sua tela, é isso que eu estou dizendo. Uma pergunta sobre o cronograma. Tá na lista. Tem como ordenar por ambiente o cronograma do evento? É que como o texto é livre, então você pode escrever o que você quiser. Tipo, não dá para você colocar o cronograma tipo, individual ali para cada um, mas a hora que você estiver lançando, você pode colocar data de tal ambiente, data de tal ambiente. Então isso vai ser meio que uma parada meio que manual, entendeu? A gente fez para o evento, né? Pro evento total. A gente não fez naquele do ambiente que você entra lá. Lá continuou só o início e fim. Mas eu entendi o que você está falando, porque às vezes a gente vai fazer uma plenária onde o primeiro dia é só o jantar, e aí o segundo dia começa a plenária, e o terceiro dia é só a festa, então aí por isso que é um cronograma, você acaba montando, e aí você destina, tipo, cada ambiente para aquilo, né? Então, tipo, meio que a escrita que você vai fazer em cima do cronograma tem que meio que combinar com o ambiente que tem embaixo, entendeu? É uma dúvida. Se eu vou fazer um evento na Bahia, por exemplo, eu coloco a data do início ali na frente, considerando os dias de viagem, para que isso trave o estoque? Por exemplo, o Rock in Rio, como você citou. Exatamente. A data do evento ali, ela determina os dias que você vai travar o equipamento. Então, por isso que tem o cronograma, por isso que eu pedi para ele colocar o cronograma para a gente poder detalhar o que é aquele período todo. Então, a gente pode até trocar o nome depois, a gente pode colocar só o nome de período, que é tipo começo e fim da atividade, que é onde vai travar o equipamento, e depois a gente faz esse detalhe interno. Mas, tipo, sim, tem que considerar o tempo de viagem, o tempo de retorno e tudo mais, para aquele equipamento ficar travado para a sua oportunidade. No cadastro do local, você pode definir o tempo de locomoção, tanto de ida e volta. Se tiver no cadastro, aí ele considera. É o tempo que eu vou precisar da disponibilidade do equipamento. É o início e fim. Aí você coloca lá montagem, e aí você fala data tal e data tal. É que na verdade, tipo, pra gente, do jeito que tá agora, tipo, a gente pode não deixar obrigatório a montagem e desmontagem, tipo, ter o campo só do período, que é o período de tal dia até tal dia do bloqueio, e no cronograma a gente coloca os detalhezinhos, tipo, tal dia é ensaio, tal dia é isso, tal dia é sábado. Beleza, funciona. O que aparece no orçamento para o cliente? Aparece o cronograma, os dois. Se você preencher a data de montagem e desmontagem ali, ele vai colocar. Se você não preencher, ele vai colocar o que tiver no cronograma. Quando a gente fez isso, a gente pensou exatamente nisso. Quando for essa situação, não usa montagem e desmontagem, e aí faz a montagem pelo cronograma. Aí você utiliza lá no cronograma, que aí você pode falar, a montagem às vezes a montagem é no mesmo dia, mas é de 2 horas diferentes. Eu estou começando a achar que, enquanto a gente tiver com esse período, tipo, considerando tudo, se eu tenho que considerar, inclusive, viagem de Diabo 4... Eu queria entender como funciona, por exemplo, se a gente vai fazer um evento que são 3 dias de evento e a festa é só no último dia, um exemplo, ou jantar, que seja. Como funciona isso na prática, na hora de calcular? Porque se você coloca lá o período, vai calcular os 3 dias, mas eu quero considerar uma diária só para aquela parte, no caso da festa, por exemplo. Quando você adiciona o item, você consegue mudar a diária só daquele item. Deixa lá nos produtos lá. Então, tipo, aí você consegue alterar as diárias aqui, tá vendo? Então, tipo, naquele ambiente, você consegue alterar as diárias dos equipamentos só para aquele ambiente, entendeu? Tem um exemplo de como vai ficar o orçamento impresso, a carinha dele, para a gente ver? É que está com a empresa diferente, tem que selecionar a Max lá depois. Mas só muda o logo. Só muda o logo. A única diferença é o logo e as informações aqui. O nome da empresa e o CNPJ. Mas a cara dele é essa daqui. Tá. Que na época que a gente fez, era uma proposta da Max. Foi feita baseada numa proposta da Max. Aí aqui você consegue exibir valor por item, ou total por ambiente, ou total por categoria.
Consegue mandar separativo, eu quero saber quanto que é só vídeo, eu quero saber o valor do ambiente inteiro. Uma coisa importante é que o ambiente ele é organizado pela ordem alfabética, não sei se vocês já repararam. E às vezes a gente quer colocar áudio, foyer, quer colocar luz, foyer, aí tipo fica aquela bagunça toda. Então eu nos meus orçamentos geralmente estou colocando numerados os ambientes do jeito que eu quero. Então coloco 01, áudio, foyer, 02, luz, foyer, e a gente vai... Outro ponto importante que o pessoal da coordenação pediu para a gente é para sempre separar por categoria, por ambiente, mas isso eu acho que todo mundo faz. Então é exatamente esse exemplo que eu estou falando, é áudio, foyer, luz, foyer, vídeo, foyer. Aí foi para plenária, então a gente faz essas divisões também. Tem algumas coisas que depois a gente consegue melhorar para ficar um pouco mais simples também de orçar, mas por hora é mais ou menos isso, vai ter que criar aquele montão de ambiente. Posso mais uma pergunta? A gente tem uma situação onde a gente, teoricamente, em alguns casos, a gente acrescenta valor ao orçamento, porque nossos clientes gostam de desconto. Então, ele não sabe o desconto que eu estou dando em cima do quê. Então, é uma prática muito comum aqui, a gente faz o quê? A gente infla o orçamento, cobra mais do que o que deu o orçamento e dá um desconto para o cara maior, para o cara falar, pô, o cara está me dando 60% de desconto. É sempre a metade do dobro, né? A Black Fraud. Aí o que a gente faz dentro do sistema para registrar esse tipo de coisa? Eu tenho que, infelizmente, manipular o valor de um item. Então eu coloco um item dentro do orçamento e eu inflo o valor desse item. Só que o mundo ideal é a gente não mexer dentro do valor do item. A gente nunca... Isso, até na minha cabeça, deveria estar travado. O valor do item, na verdade, deveria estar travado, só variar de acordo com o desconto que você está dando. Existe alguma outra forma de fazer isso? De adicionar um valor ao orçamento sem colocar um item? Você teria que fazer um over e depois dar um desconto. Aí, por exemplo, você dá um over de 30%, ou você dá um over de 50% e um desconto de 60%. E aí, para ele, vai ficar parecendo que é um desconto de 60%, mas na verdade você está dando 10%. Não é no mesmo carro, então? Não. Ele cria um item, ele cria mais uma linha. Ele cria mais... Então, mas essa linha aí dá para ocultar no orçamento? Ou vai aparecer Dá para ocultar. Ali você coloca Não, mas agrega valor para o executivo, né? Você fala assim, pô, o cara tá dando o sangue para poder, cara, converter o negócio. Não, vou fechar com ele, é isso aí. Então, é que aqui ele está dando esse over em cima daquele desconto. Aí para ele aparece total aqui. Ele quer saber se aparece esse over no PDF. Não aparece não. Ele é rateado por todos os itens? Não aparece. Mas ele é rateado por todos os itens? Não aparece. O over não. Nem pode, né? Então, mas ele é considerado, ele é dividido proporcionalmente para todos os itens, é isso? É a mesma coisa do desconto. Depende de como que você aplica, ele vai. Tu tá aqui no mesmo campo, né? Que é a questão de onde eu vejo o valor final da proposta. Porque tem BV, tem over, desconto, onde a pessoa vai visualizar. É aqui, ó. É nos totais. Beleza. Tudo certo? Muito obrigado, gente.